Bom dia, bom dia. Thanks God every day. Nessa quinta-feira, vamos ler a palavra. Nós estamos lendo Josué 7 e falando sobre renovação, falamos sobre viver o novo de Deus. Então vamos lá. Então Acã, na história aqui, Acã disse então, quando vi os despojos, entre os despojos, uma boa veste babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 siclos, eu os cobicei e os apanhei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e eles correram até a tenda. E eis que aquilo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda e trouxeram até Josué e até todos os filhos de Israel e os puseram diante do Senhor. Aqui a palavra de Deus conta. Bom dia, João Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Então nós estamos lendo a história, A história de uma guerra perdida, Bom dia, Nádia. Uma guerra perdida do povo de Deus. Então Josué estava tocando o terror na terra, ganhava todas as guerras e de repente ele, com a sua equipe, ele perdeu, eles perderam uma guerra que era uma guerra pequena, seria uma guerra fácil, uma guerra tida como líquida e certa, e perdeu essa guerra. E aqui mostra o porquê, qual foi a fragilidade, onde é que estava o tendão de Aquiles, naquela situação, e era uma coisa escondida, uma coisa errada escondida por Acã, que era uma parte, ali da congregação. E aí traz tudo à luz, traz tudo para a verdade, traz tudo às claras para ser tratado, E nós temos falado nesses dias aqui o que nos impede de viver o novo de Deus. Muitas vezes nós vivemos uma vida inteira repetindo padrões. E é justamente isso que nós estamos trabalhando aqui em nós para quebrar a repetição de padrões, parar de viver mais do mesmo, viver as mesmas coisas. E ontem nós falamos um pouco, na nossa conversa aqui, nós falamos sobre a questão das vibrações, Como que nós vibramos e às vezes nós não percebemos, Por que nós não percebemos? Porque nós, mais do que nunca, com a advento da internet e tudo, com os filtros, do Instagram e tudo mais, nós vivemos um mundo de faz de conta. Então muitas vezes nós vivemos um mundo de faz de conta fora da internet também, não é só dentro da internet. Mas na internet é bem interessante a gente observar, por exemplo, as fotos perfeitas, tudo, os lugares perfeitos, tudo muito perfeito. E a vida real não reflete exatamente a mesma coisa. É só uma análise. Mas o problema não é o Instagram. O problema é a nossa vida. O problema é quando na nossa vida, bom dia Carol, bom dia Lília, é quando na nossa vida nós vivemos uma vida de faz de conta, tentando enganar duas pessoas impossíveis de serem enganadas. Quais são essas duas pessoas impossíveis de serem enganadas? Eu mesma e Deus. Então eu posso contar história bonita, se eu for boa de copy, de lábia, eu posso enganar um mundo inteiro. Eu posso contar histórias, eu posso mostrar uma face legal para o mundo inteiro, mas não é possível enganar a mim mesma, porque eu durmo e levanto todos os dias comigo, eu sei as coisas que acontecem, e mais ainda, é impossível enganar a Deus, Só que nós às vezes vivemos uma vida inteira sem querer enfrentar o que está debaixo da tenda. Então assim, foi muito pesado o que aconteceu. Depois quem tiver curiosidade, lê o capítulo inteiro, foi bem pesado o que aconteceu, não é assim tão simples esconder uma coisa no contexto, E também não é tão simples para nós hoje esconder na nossa vida o que realmente tem que ser trazido à luz. E quando eu falo trazer à luz, ali foi trazida à luz na frente de toda a congregação, mas era o contexto deles. Nós não precisamos trazer à luz para toda a congregação,
para todas as pessoas, de forma alguma. Nós temos que trazer a luz para quem realmente interessa. Se você tem o hábito de, por exemplo, se confessar com um padre, pode ser por aí. Mas se você não tem essa cultura, esse costume, esse rito, você pode se confessar com Deus, você pode confessar com uma pessoa que você confie, não importa quem é, né? Não precisa ser muita gente. Talvez um amigo de confiança, talvez uma oração diante de Deus, da forma como você resolver. Mas o mais importante não é o modo. O mais importante é fazer, é trazer à luz aquilo que precisa ser tratado. Um dia eu comentei aqui no Thanks God, não sei se alguém vai lembrar, que eu tinha uma dificuldade muito grande, eu tive que trazer isso à frente de Deus, né, à luz de Deus, né, trazendo provérbios aqui para nós, confessa e deixa, né. E hoje quando eu olho para trás que eu vejo essa minha dificuldade, parece tão ridícula e tão pequena, mas na época era muito difícil, que era, eu tenho 3 filhas, que era colocar Deus acima das minhas filhas, ou seja, Deus vindo primeiro, né? E como mãe muito agarrada, eu tive que confessar isso diante de Deus. Eu tô falando aqui rindo pra vocês, porque eu vejo a minha infantilidade na época, né? Isso na época sim, esse ano, né? No início do ano. É uma coisa bem recente. E eu falava isso com Deus. Deus, de verdade, eu não consigo, uma limitação minha, eu não consigo colocar o Senhor, né, Deus, antes das minhas filhas. Olha só que coisa louca. Hoje eu entendo por quê. Porque assim, quando nós colocamos a dificuldade diante de Deus, na época eu tive vergonha. Eu confesso pra você que eu tive vergonha de verbalizar essa oração diante de Deus. Porque nós fomos criados tanto com a regra, né? Tem que colocar Deus acima de todas as coisas, tem que colocar como uma regra. Na verdade é um princípio, mas se eu trago como regra, fica extremamente pesado. E aí eu tenho vergonha de admitir, até para mim mesma, que eu não consigo cumprir essa regra. Mas quando eu fui com muita verdade diante de Deus, e falei, Deus, eu não consigo. Eu não consigo pensar que alguém, nem que mesmo o Senhor, que venha antes das minhas filhas, né? E aí Deus trouxe para mim, mais tarde um pouco, isso foi esse ano que aconteceu, mais tarde um pouco ele trouxe para mim a raiz desse problema. Porque na verdade todo problema ele tem uma raiz. O problema não é eu não conseguir colocar Deus antes das minhas filhas. O problema era a raiz. E qual era a raiz? A raiz era a culpa. Culpa. Eu tive um bloqueio de culpa ainda na infância. Eu trouxe a vida inteira esse bloqueio de culpa. Enquanto Deus não trouxe isso pra mim, eu não consegui avançar. Então como que a gente consegue isso? Sendo verdadeiro. É só ser verdadeiro. Não existe uma técnica assim, tipo intergaláctica para conseguir, não. É só ser verdadeiro. Quando eu trago diante de Deus, no rito que eu quiser, do jeito que eu achar que é interessante, mas o importante é só a verdade. Eu trouxe diante de Deus a minha limitação e Deus então oferece a cura na raiz do problema. E no meu caso era culpa. Só que culpa era uma raiz que dava vários frutos. Um dos frutos era esse, foi o que apareceu para mim, foi o fruto que apareceu e me incomodou mais. Mas outros frutos vinham também dessa raiz. Então tudo vem da verdade. E eu ainda contei a história do meu gatinho lá que tentava esconder atrás das tiras das sandálias, né? E é bem como nós fazemos com Deus. Nós ficamos tentando esconder de Deus, né? Mas nós não somos os primeiros não, tá? Só pra você saber, faz parte da natureza. Começou algum tempo atrás com Adão. Adão fez bobagem, fez besteira, né? Adão pisou na jaca, não deveria fazer o que fez, né? E o que ele fez? Ele escondeu de Deus, simples assim, né? Olha a inocência de Adão, se não parece do meu gatinho lá, que escondia de trás das tiras, né? Ele se escondeu de Deus e Deus entrou na onda de Adão, né? E falou, Adão, onde você está? Deus entrou na brincadeira, né? Já lógico que Deus sabia onde ele estava, né? Teve um outro momento também que Deus também faz uma pergunta para ir já para o filho de Adão, né? Um filho de Adão matou o outro. E aí então Deus pergunta pro que matou, né? Pro Caim e fala, Caim, onde está Abel? Deus já sabia o que tinha acontecido, né? Mas ele faz a pergunta. Por que ele faz a pergunta? Porque ele quer que você venha com a sua humanidade. Quando eu venho com a minha humanidade, Deus pode ser Deus. Mas quando eu quero ser perfeita diante de todo mundo no Instagram, diante de todo mundo que convive comigo e também diante de mim, diante de Deus, eu faço uma confusão como essa aí, tentando me esconder de Deus. Né? Então, teve uma outra vez que Jesus também perguntou para Filipe, né? Filipe, como é que nós vamos fazer aqui? Nós temos que comprar pão aqui para 5.000 pessoas. Onde é que nós vamos comprar aqui?
É lógico, Jesus já sabia de muito, já veio sabendo o que ele ia fazer, ele ia multiplicar, né, um pouco de pão com um pouco de peixe. Bom dia, lindona. Um pouco de pão com um pouco de peixe e alimentar 5.000 pessoas. Mas é porque o extraordinário é o ordinário de Deus. Ele não sofre, sabe? Jesus não sofre para fazer o extraordinário, porque é extraordinário para nós, para ele é o ordinário. Você acha que Deus se esforçou muito para multiplicar os pães e os peixes? Não, porque ele também não se esforça muito para fazer uma árvore, como ele não se esforça para fazer um ser humano. É o ordinário de Deus. Mas para Deus agir de forma ordinária, que nós vamos chamar de extraordinário, vamos chamar de grande coisa, de milagre, mas para Deus é tudo normal, é necessário que eu venha com verdade. Porque se eu ficar tentando maquiar até para Deus, como é que ele vai agir? Como é que ele poderia me mostrar que eu tinha bloqueio de culpa se eu não tivesse coragem e eu senti vergonha? Confesso pra você que eu senti vergonha de falar com Deus uma coisa tão básica. Até aqui deve ter alguém já me julgando, falar como assim que ela não conseguia colocar Deus antes das filhas, né? Eu sei disso. Só que como que nós conseguiríamos fazer isso, deixar Deus agir, se nós, primeiro nós, não colocássemos diante dele a nossa fragilidade? Nós temos que lembrar a nossa posição, e a nossa posição é de humanos, né? E esconder isso de Deus é como esconder, por exemplo, imagina se você tem na sua casa alguma coisa que apodreceu. Você esqueceu uma comida fora da geladeira, um pedaço de carne, uma coisa que caiu no chão e você não viu atrás de um fogão, por exemplo. Qual dona de casa já não passou por isso, né? Aquele mau cheiro vem. E aí chega alguém em casa e fala, tô sentindo um cheiro ruim. Você fala, não tem nada não, a casa tá limpinha. Mas a pessoa pensa, mas eu tô sentindo um cheiro ruim. O que tá acontecendo aqui? Tem um negócio errado. Então muitas vezes nós fazemos isso, nós tentamos esconder o óbvio. E o que é o óbvio? O óbvio é o que está dentro de mim, é o que eu tô sentindo, é o que eu estou... E aí eu chamo isso de pecado, e quando eu chamo isso de pecado, fica mais pesado ainda. Porque eu tenho vergonha de confessar o pecado. Eu tenho vergonha de pecar contra Deus. E aí fica mais de julgamento, mais pesado ainda para nós, né? Então, quando nós lembramos que nós estamos humanos e que Deus não espera de nós uma divindade, Deus olha para nós como olhou para Adão. Adão, onde é que você está, Adão? O que aconteceu, meu filho? Vem cá, me conta, né? Então Deus olha para nós com tanta naturalidade, porque Ele não espera de nós divindade, Ele espera de nós humanidade, né? E aí fica mais fácil saber que Deus, Ele está do nosso lado, Ele quer trabalhar isso. Por que é tão importante? Porque assim como o cheiro eu não controlo, também existe um cheiro que sai dentro de mim e dentro de você. E esse cheiro que sai de dentro de nós, nós podemos chamar de vibração, de frequência vibracional. Então eu posso dizer, por exemplo, eu já resolvi demais com fulano de tal, né? Então eu fui, sei lá, tive um problema com fulano, tá super resolvido, tá super perdoado, tá lavado, tá curado, tá tudo resolvido. Só que o cheiro que sai, eu não tenho como controlar esse cheiro. Só que talvez ninguém perceba esse cheiro. Talvez eu esconda tão bem, a maquiagem seja tão forte que ninguém vai perceber esse cheiro. Mas a vibração, eu não tenho como ela controlar essa vibração. E a vibração, ela se conecta com outra vibração na mesma frequência. Esse que é o perigo. E vai somando, e vai juntando, e vai trazendo mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Isso é a lei da atração. Essa é a lei da atração, né? E de uma forma simples. É porque eu vibro e eu me conecto com a mesma vibração. E eu atraio mais com a mesma vibração. E aí então que acontece muitas vezes na nossa vida as histórias repetitivas. Mas por que eu não tô entendendo? Eu tô melhorando, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô uma pessoa assim e tal. Mas só que eu sempre atraio as mesmas pessoas, eu atraio as mesmas situações, histórias repetitivas, o loop infinito. Histórias repetitivas. Por quê? Porque eu não mudei de verdade, eu só melhorei a minha maquiagem. Tô usando a maquiagem mais cara, tô usando um filtro melhor, mas na verdade eu sou a mesma pessoa. E aí eu vibro de acordo com aquilo que eu sou. E não tem como eu enganar a vibração. Lembra do meu gatinho? Eu tentar enganar a lei da atração, tentar enganar Deus, tentar enganar essa vibração, essa frequência que eu estou vibrando, é a mesma coisa, a inocência do gatinho que esconde o olho e pensa que ninguém está vendo ele.
É a mesma inocência. É a mesma inocência de Adão esconder de Deus. Caim esconder de Deus. É a mesma vibração. É a vibração que não funciona, né? Porque vai atrair mais do mesmo. Então qual é o segredo então, né? O segredo é a verdade. O segredo é a verdade. A verdade com quem? Não precisa sair contando para todo mundo. A verdade comigo e a verdade com Deus. Com a essência. A verdade com a essência. Hoje, até porque setembro é um mês, né, é dedicado à questão do suicídio, tudo, eu já lembrei de uma pessoa muito próxima minha, que ela suicidou, deve ter uns 3 anos isso, uma pessoa muito querida, muito próxima mesmo. E essa pessoa tinha um sorriso tão largo, ela usava sempre um batom muito vermelho, ela sempre muito arrumada, muito maquiada, sempre em cima de um salto. E mesmo, por exemplo, eu muito próxima dela, sabendo que ela tinha tinha problemas, como todo mundo tem, eu nunca imaginava, e acho que ninguém nunca imaginou, nunca ninguém comentou sobre isso, que ela seria uma pessoa capaz de suicidar. Então a maquiagem dela, para todos nós, foi tão perfeita e funcionou. Funcionou porque ela quis mostrar o tanto que ela estava bem e estava tudo certo e sob controle que todo mundo acreditou, até a família. Mas não tem como esconder para ela mesma e nem para Deus, né? E acabou de uma forma triste, que acabou com o suicídio, né? Uma pessoa de 36 anos, né? Que faleceu. Então, não adianta, nós não podemos brincar com essa questão. Nós não podemos brincar de enganar a Deus. E nós não podemos brincar de enganar a nós mesmos. Eu não estou dizendo para viver chorando e nem dizendo para viver contando problema para as pessoas. Não. O que Provérbios dizem, confessar e deixar, é escolher uma pessoa de confiança, é ir na oração diante de Deus ou no rito que você prefere. Mas você confessa e trata aquilo. E aí você pergunta, Andréia, como é que Deus te mostrou que você tinha bloqueio de culpa? É muito simples. É só abrir o coração, Deus coloca uma pessoa que te mostra, ou uma situação, ou um lugar que você vai, alguma coisa acontece. É o extraordinário de Deus, ou o ordinário de Deus, né? Então, mas quando eu abro o coração, porque se eu faço assim, tapa os olhos e falo, me mostra, ele não vai mostrar, porque você no fundo, você só fala que quer ver, mas você não quer ver. Você vibra na mentira e fala que é verdade. Então Deus não vai te mostrar, porque ele sabe que você não quer, ele não te mostra. Mas quando a gente vai diante de Deus com muita sinceridade e fala, Deus me mostra, eu quero ser curada, eu quero ser desbloqueada, eu quero avançar, eu quero viver na verdade. Bom dia. Eu não estou conseguindo lidar com isso é uma grande dificuldade. Quando coloca diante de Deus com verdade, pronto, eu já fiz a minha parte humana, agora Deus vem com a parte extraordinária, vem com o ordinário dele, vem com a graça dele e vai usar alguém, uma situação, um momento, e ele vai te, sabe assim, não acredito que eu não vi isso a vida inteira, né? É aquele momento que você fala, não tô acreditando que eu tô enxergando isso porque eu nunca tinha enxergado. É aquele momento que você lê um texto da Bíblia que você já conhecia há anos, aquele texto que você lê, já sabe de cor, você é capaz de declarar ele ali, e você não tinha ainda visto alguma coisa, e de repente é o rema. É o rema. É o Espírito que vem, faz sentido, e você fala, uau! E é isso. Então essa aí é a parte de Deus. Essa aí você não precisa entender como é que funciona, não. Essa é a parte de Deus. Mas enquanto nós não abrirmos nosso coração, ele vai respeitar e ele não vai nos mostrar. E o que vai acontecer? Nós vamos continuar exalando o mesmo cheiro. Nós vamos continuar exalando a mesma frequência vibracional e nós vamos continuar atraindo as mesmas pessoas, as mesmas situações e as mesmas histórias. Nós vamos continuar no loop infinito e Deus permite que a gente continue no loop infinito até o final, se nós quisermos, ou não, até ontem, se a gente decidir, hoje e com verdade, e trabalhar tudo isso para viver o novo de Deus. Deus não precisa ser novo. Ele já é, ele está pronto. Na verdade, nós que precisamos entrar nesse processo
para receber a renovação, nós precisamos trabalhar com a verdade. Eu abro o meu coração, eu assumo onde é que eu preciso ser trabalhado, eu assumo o que eu posso chamar de pecado, de podre, de fraqueza, do que eu quiser, eu posso colocar o nome que eu quiser. O mais importante é a intenção do meu coração, que eu vou diante de Deus, de repente eu converso com alguém, se for necessário, e aí eu enxergo, e a partir daí que eu enxergo e aceito, Deus entra com a estratégia para nos levar para um novo momento, para novas pessoas, para novas oportunidades. É para viver o novo de Deus. É isso que Deus tem para mim, Deus tem para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas para acessar essa boa vontade de Deus, nós precisamos renovar de dentro para fora. É isso que eu desejo para mim e para você, um tempo novo, um tempo de renovação para viver o novo de Deus. Deus abençoe sua vida e até amanhã na última reflexão sobre o novo de Deus essa semana, no nosso Thanks God Every Day. Oi, meu amor.